Olá, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do Empreendedor Público, Bate-Papo Terceiro Setor. Eu sou o Tito Santana. Eu sou o Neide Nobre. E eu sou o Paulo Guzmão. E estamos hoje, como você sabe, com a Neide, e eu vou ler um pouquinho da Neide, tá? Claro que tem um currículo, assim, muito maior, né? Mais extenso. Mas a gente dá uma objetivada aqui. Neide Nobre é ativista e produtora cultural, voluntária da Lei Aldir Blanc em 2020, é membro do Fórum de Teatro do DF, do Movimento Organizado da Cultura no DF e do Movimento de Valorização do Artesão. Então você é quase que uma voluntária, assim, para a vida, né? Atualmente, cultural atualmente é conselheira de cultura do DF. Sua atuação no CCDF tem como foco estabelecer redes e dialogar com os fazedores de cultura, agindo como ponto focal nas regiões administrativas e fortalecer os conselhos regionais de cultura e espaço de participação social. Você colocou até um trechozinho, eu não sei se esse trecho é sua fala. Minha fala. Você diz o seguinte: é essa uma das funções do conselheiro, promover a participação da sociedade civil e a ampliação da escuta das comunidades, para que as demandas e a identidade particular de cada RA sejam entendidas e respeitadas de modo que a gente possa trabalhar as políticas públicas alcançando cada canto do DF. E isso, na verdade, seria legal, se fosse um copia e cola para todos os estados, né? Com certeza. Neide, como é que você começou? Nossa, você já me atiçou para falar sobre isso, sobre Conselho de Cultura, porque a gente vai falar sobre a Lei Paulo Gustavo, né, que está em momento de implementação e execução. Vamos tentar pegar um histórico. Então, a Aldir Blanc. A gente tem uns takes de bastidores que a gente estava conversando muito antes do Paulo chegar, que o Max gravou. Então tem muita coisa que você falou que a gente vai utilizar no meio. Então fica avisado aí, empreendedor e empreendedora. Mas assim, Neide, pode ficar tranquilo. Então, quando você fala que você foi voluntário da Aldir Blanc 2020, você tem uma histórica muito antes ainda do Paulo Gustavo. Sim, porque quando aconteceu a situação da pandemia, o nosso setor, o setor cultural, teve que ficar isolado, parou de monetizar, né? Eu falo sempre assim, parou de ganhar dinheiro. E a gente estava nesse processo de entender como que poderia ter uma lei de auxílio emergencial naquela época. E foi uma movimentação de várias pessoas do setor, né, para pegar o recurso que existia da cultura, do Fundo Nacional de Cultura, e trazer esse recurso de forma descentralizada como auxílio para os entes federativos. Então, eu me envolvi em que sentido? Estava em casa, sem fazer nada, vamos estudar. Então, eu fiz imersão, literalmente, sobre a lei. Eu não sou jurista, né, mas me interesso muito por legislação, pelas leis. Isso já tinha saído Aldir Blanc, a lei? Não, aí a lei estava tramitando, e a gente estava estudando, fizemos imersão, eu digo que foram um grupo, todo um colegiado, mundo, né? Escola de Políticas Públicas, né, abriu imersão sobre a lei Aldir Blanc, e a gente fazia imersão de 8 a 12 horas, às vezes. Então, vocês tinham juristas ali que ajudavam vocês a interpretar. E era assim, quem era da área e tinha interesse, estava aberto para inscrição. Eu descobri isso e me envolvi e fiz. Por que fiz? Porque já estava vendo ali naquele momento a necessidade de ter pessoas com um entendimento técnico, mas com uma linguagem mais acessível para a comunidade cultural. Então, por isso que eu digo que eu me voluntariei para a lei, porque eu fui entender a lei e trazer para o conhecimento das pessoas a lei, para que elas sentissem pertencimento ao acesso. Então, a gente pode colocar você como uma intérprete da Aldir Blanc para o pessoal da cultura. Foi mais nesse caminho. Porta-voz, né? Fui muito porta-voz, porque me coloquei até para dialogar junto ao gestor, no caso do DF, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A gente fazia várias salas na época, né, vários encontros online, para trazer a necessidade diante do entendimento da lei. Então, assim, a Lei Aldir Blanc 1, ela veio dividido o recurso em 3 incisos. Então, de que forma a comunidade cultural poderia acessar nesses incisos? O primeiro era pessoa física, o segundo era para espaços, coletivos, e o terceiro foi os chamamentos, os editais, por um chamamento. Aí, na sequência, a gente já estava ali naquele momento, já vinha o diálogo sobre a política continuada. Então, que a Lei Aldir Blanc 1 viesse Lei Aldir Blanc 2,
Mas, no meio do caminho, veio a Lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque tinha um recurso do audiovisual, né? Parado, né? E o audiovisual ficou extremamente prejudicado e criminalizado, né? Pelo governo anterior. Então, esse recurso é uma forma de... Por isso que a Lei Paulo Gustavo, a proposta, é uma lei emergencial, mas é uma lei de fomento, não é uma lei auxiliar, entendeu? A Aldir Blanc era auxiliar. A 2 já não veio nessa pegada. A 2 vem na busca de reparos mesmo. Quando você fala Aldir Blanc 1, 2, não é derivado da mesma legislação. São duas leis diferentes. Porque é isso. Porque a lei Aldir Blanc 1, ela deu origem à utilização e descentralização de recursos. A Aldir Blanc 2 tramitou para quê? Para uma política continuada. Entende? A 2, no caso, veio para complementar a 1. Para dar continuidade. Por quê? Ela vai ser... O recurso, a proposta da Aldir Blanc 2 é 5 anos de recurso federal para os entes federativos. Então, é 2023, 24, 25, 26 e 27. A lei vem garantindo. Se a gente... E acredito que faremos bem feito, a ideia é que isso dê continuidade mesmo. Por quê? Porque é uma expectativa dos entes federativos, né, que o recurso não fique estacionado. Não fique no federal, porque aí todas a forma de utilização desse recurso seria pensada e gerida pelo governo federal. E qual é a ideia? É que os entes federativos, através das suas secretarias de cultura, das suas administrações locais, entendam as demandas e possam utilizar dentro do escopo da lei, né, adequando para as necessidades de cada ente federativo. E entendendo que, além de chegar para estados e municípios, né, e aí, no caso aqui do DF, recebemos 2 parcelas, porque recebemos como Estado e como municípios. Somos, na verdade, a menina dos olhos de ouro. Porque é privilegiadíssimo, na verdade, demais, né? É porque recebe como Estado e município, pô. Eles entenderam que o DF consegue tudo, né? Não, mais ou menos isso, esse entendimento aí. É um entendimento, sim, que nós somos a nossa... o arcabouço jurídico, né, administrativo e o arcabouço mesmo do Distrito Federal é diferenciado. Mas, aí, no caso, é um pensamento meu, Neide Nobre, que o gestor tem muita dificuldade. Porque e aí a gente estava conversando, né, antes aqui, que as nossas regiões administrativas, elas são e deveriam ser vistas como municípios. Por quê? Porque elas têm identidades diferenciadas, singulares, diferenças, necessidades diferentes. E a sua entrega, até na área de cultura, é diferente. Por exemplo, o que eu estava falando, né? Tem RA que tem uma identidade mais forte para o artesanato, tem uma RA que tem uma identidade mais forte para o teatro, tem, sabe, para a música, para a cultura popular. Por quê? Até através das pessoas que vieram morar nessas regiões. Então, há uma identidade, há uma especificidade. E o que acontece aqui dentro do DF é o seguinte, que a gente estava tentando trazer esse entendimento, porque a lei fala sobre a utilização do recurso por Estado e a utilização do recurso por município. Entende? Por quê? Porque entende que no Estado, nos vários... E ele não cita a palavra distrito. Porque lá cita distrito, né? Distrito Federal. Não é sobre isso. Eu estou falando do entendimento e da utilização do próprio recurso mesmo. Quer chegar na ponta, é a mínima escala possível, né? Mas o que é? O Estado seria... a proposta dentro da lei fala que, para a utilização do recurso pelo Estado, fala sobre grandes produtoras ou produtoras. Nos municípios, você já não teria mas você teria os fazedores, o agente. Entende a forma? E ela traz isso, essa possibilidade. E dentro do DF nós temos tanto a identidade, a realização enquanto Estado, quanto a necessidade e a dificuldade de municípios. Sim. O DF, eu gosto de colocar ele como é uma região menor, eu coloco ele como uma maquete. Por quê?
ele é uma região menor, só que ele funciona da mesma forma do Estado. Só que a gente tem denominações diferentes, que é distrito e regiões administrativas. Mas funciona da mesma forma. Então, a gente tem que abranger também as nossas regiões administrativas da forma que é abrangido um município. Até mesmo porque hoje no DF somos mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, é um número expressivo, apesar de um... Tem estado que tem menos que isso, né? Mas apesar de um número pequeno, um número territorial pequeno, né? De quilometragem territorial, a gente tem muita gente, tem uma população significativa. A dinâmica do DF, na verdade, eu acho que é outro lado. Eu acho que a dinâmica do DF é totalmente diferente. Mas isso é por consequência do seu estatuto, né? Da sua Constituição, né? O DF é um distrito, pô. Não tem outros distritos no país, Sim, né? Exatamente. Agora, não, beleza. Sempre a gente puxar pra esse lado... Max, meu microfone tá ligado mesmo, né? Tá, ok. É porque eu tô com a dificuldade... Não tô me escutando. Tá dando... Enfim, eu queria puxar pro outro lado, gente. Então, beleza. Assim, como surgiu... Claro, a gente até falou... no podcast a gente vai trazer pessoas agora mais técnicas, mas eu queria ouvir rapidamente como você se envolveu com isso. Como é que você... Porque desde sempre eu vejo você no rolê cultural, né? Nossa, ficou 1000%. Como é que surgiu? Você é atriz? Não. Não sou. É o seguinte, é uma história da minha trajetória, né? Eu, muito nova, já me envolvia com o movimento estudantil. Então... Você é militante? Eu sempre fui. Era à frente. Sempre fui militante, sempre fui ativista. Então, quando eu passei pela faculdade, que eu passei pelo Ducina, eu fui presidente do DCE. Então, sempre tive nesse lugar, assim. E a minha área de ação dentro da cultura é produção. Então, é ajudar os artistas a execução dos seus fazeres. Uma produtora executiva. Então, e, na verdade, assim, eu passei... além de produção executiva, porque na época que eu comecei a trabalhar com produção, eu tive que fazer de um tudo, assim. Então você se formou no Bombril, na palha de aço. Isso. Fazia de um tudo mesmo. Até, e eu comecei com teatro. Comecei com produção de teatro. Por quê? Porque o meu exercício iniciou dentro da Faculdade de Arte do Sino de Moraes. Então, ali eu já via o DCE como uma produtora. Por quê? Porque eu já via ali um pulsar de fazer. Então, a gente fazia produção para o que surgia ali dentro. Legal. E eu fui para o mercado imediatamente, por causa da carência também do mercado, porque a gente já via ali a necessidade das pessoas administrarem suas carreiras, né? E eu me colocava nesse lugar de todos os passos necessários dentro da produção. E por que eu fui caminhando? Quando eu, dentro da pandemia, eu me engajei mais nessa história. Por quê? Porque eu me disponibilizei a ser conselheira regional de cultura, que é um lugar de participação social, que é um lugar de políticas públicas, né? E é um lugar disso que eu falo quando você me anunciou aí, de conexão com a comunidade, que é o entendimento da demanda que a comunidade tem e trazer para o diálogo com o gestor. Então, é nesse lugar. Depois de conselheira regional de cultura, que eu fui conselheira regional de cultura de Sobradinho, que é a área onde eu resido, A gente chegou a fazer alguma coisa lá, não foi? A gente chegou a fazer uma capacitação lá uma vez, não foi? Sim. De projetos e tal. Fizemos. E Planaltina também. Eu acho que foi em Planaltina, né? A região norte é uma região que eu me envolvi muito, né? Não, mas na verdade eu acho que a região norte ela é a mais ativa culturalmente falando, né? De Brasília. Não sei se tem... Não existe muito isso, assim. Eu acho que todas as regiões são muito ativas, mas é aquilo que eu falei aqui no início, dentro da sua especificidade, sabe? Então, por exemplo... A gente acaba, na verdade, é um estereótipo assim, ridículo de você falar que cultura é teatro. Não, mas existem... É um costume, né? É um leque, né, de áreas, né, de temáticas, né? E cada um tem o seu, né? Sim, e todas as RAs são extremamente pulsantes. Extremamente pulsantes. Então, assim, eu comecei a entender mais ainda quando me envolvi nos conselhos, né? Conselho Regional de Cultura. Quase Conselho que intercâmbios que você foi fazendo, né? E entendendo esse lugar de participação nesse arcabouço do próprio sistema de arte e cultura do DF.
Entende? Porque aí, dentro dessa estrutura, né, tem a Secretaria de Cultura, né, e tem as gerências de cultura, tem os conselhos regionais de cultura. Dentro do arcabouço da Secretaria... Gerência de Cultura não faz parte da... Secretaria de Estado, das cidades. Estranho isso, né? Mas olha só, isso também é uma estrutura de governo, né? O governo entendeu melhor que o recurso e a proximidade do gerente junto aos administradores. Uhum. Então, é uma forma também e que a gente tem tentado mudar um pouco essa visão, esse paradigma, que o gerente de cultura ele é o intermediador das relações. Ele não é um cargo de extensão da administração pura e simplesmente, entende? Uhum. Como se fosse um cargo comissionado. Sim. Dentro dessa estrutura. Não, o gerente, volto a dizer, ele é o interlocutor desse sistema. Uhum. É por isso que eu falo, ele está garantido na Lei Orgânica da Cultura. E a LOC, que é a Lei Orgânica da Cultura do DF, é uma lei muito nova sim, é uma lei de 2017. Então, ela está também em processo de regulamentação, né, do entendimento. Inclusive, nós temos no artigo 9º da LOC a situação dos gerentes, que eles são... o cargo é um cargo eletivo, né, através de uma lista tríplice, que quem tem como responsabilidade de cuidar desse pleito é o Conselho Regional de Cultura. Uhum. Entende? Que o Conselho Regional de Cultura, na verdade, ele faz parte já da SEC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? Não, o Conselho de Cultura do Distrito Federal está ligado diretamente à Secretaria de Cultura. Uhum. Os conselhos regionais de cultura são as cidades. Entendi. Que é cada RA. Cada RA tem. Mas a LOC, ela prevê essa interlocução constante, né? Total. É quase uma simbiose, né? Sim, por quê? Porque é um sistema e como se fossem peças e que para que essas peças, né, e que a gente fala assim, para que esse sistema rode, todas essas estruturas precisam estar alinhadas e em pleno funcionamento, né? E tem outras estruturas que fazem parte desse sistema. Eu imagino que não nessa receita, mas isso, de alguma forma, se replica para outros estados e municípios? Sim, né? Era isso que eu ia falar. Que a Lei Paulo Gustavo, ela fala sobre a necessidade dessa herança. Para você acessar esse recurso, na lei, em artigos da lei, se eu não me engano, no artigo 4º, que fala da participação social, fala dos conselhos, e fala dos sistemas de arte e cultura, e fala da necessidade dos entes federativos que não têm esse sistema de implementar o sistema, implementar o sistema. Mas você cria um processo... Você cria um processo muito... Na verdade, assim, desculpa, Neide, é porque é tanta informação que eu quero extrair que eu vou cutucando no meio. Uhum. Mas você não vai complicando demais o exercício do recurso? Principalmente com o nível de urgência que tem para executar? Mas olha só, qual é a proposta para a utilização desse recurso? Foi o que eu disse no início. São políticas públicas continuadas. Para que o governo federal possa descentralizar esse recurso, tem que ter essa estrutura nos entes federativos. Para quê? Para recepcionar o recurso. Porque, se não recepciona de uma forma que aí a gente vai cair nos órgãos de controle e fiscalização, que é a forma que recepciona o recurso. Esse recurso, ele já tem o montante, que é dividido por cada ente federativo. Então, cada ente federativo já sabe quanto vai receber e precisa recepcionar. E, para recepcionar, precisa de recepcionar através de um sistema de arte e cultura. Então, os entes federativos que não têm essa estrutura, para eles utilizarem o recurso, eles precisam se ajustar. Tanto que a lei fala até de um consórcio por região. Não sei se vocês ouviram no meio aí do rolê.
É uma das formas, mas não é a forma ideal. Por quê? Porque o ideal é a gente tentar buscar, sim, que cada ente federativo, mesmo que seja o município menorzinho lá, tenha representatividade, participação social, que é o quê? Tenha conselhos constituídos, tenha o entendimento de quais são os setores de ação cultural que existe. Né? É um plano nacional de cultura. O plano ideal, Isso. Mas é um plano é um mesmo. plano, porque tem, olha só, é um sistema. Então, tem o sistema nacional e que a gente está retomando. Por quê? Porque nós tivemos a desestruturação do nosso Ministério, do Ministério da Cultura. Então, esse sistema ficou fragilizado. Esse sistema tem o Ministério, tem um Conselho Nacional de Políticas Culturais, que é representado, que são pessoas eleitas, que representam regiões do Brasil, entende? Região Norte, Sul... Centro-Oeste, isso. Há um chamamento público, né, para essa eleição, e aí para a formação. Os conselhos, eles são responsáveis por atualização através de conferências dos planos de cultura. Então, Entende? só para a gente recapitular aqui, no caso há esse convênio que ele vai propor para os municípios menores, que ainda não têm uma estrutura, para que eles possam se aliar aos maiores que já têm essa estrutura para conseguir ter acesso a esse recurso nesse primeiro momento. É condicionante, até na lei ele mas fala a que... idealização é que esse município menor ele se torne independente no futuro, correto? Esse é o objetivo. Perfeito. Tá? Porque o objetivo, a herança da Lei Paulo Gustavo é o fortalecimento do nosso sistema de arte e cultura. Excelente. Né? E uma coisa que é até importante a gente frisar, que a gente fala aqui de leis muito recentes. Então, assim, são leis que ainda vão ser implementadas e vão passar por estruturação. Porque no meio do processo, o pessoal vai identificar, teve uma falha aqui, a gente pode adicionar aqui. Então, é um processo recente que a gente está trazendo aqui hoje, Sim. que a gente também está aprendendo junto, né? Sim, e fazendo correções. Isso, exatamente. É E justiça, dentro disso, eu até queria depois pedir, quando a gente abordar sobre a Paulo Gustavo, que você desse uma pequena explicação, tanto sobre a Paulo Gustavo quanto a Lei Aldir Blanc, explicando como é que a entidade consegue ter acesso a isso, como é que ela vai ter acesso. Vai ser por meio dos editais? Como é que ela consegue realmente acessar? Como eu disse, a Aldir Blanc 1, ela tinha uma forma de descentralização dos recursos, de acesso ao recurso, que era através dos 3 incisos. Emergencial. Emergencial. A Aldir Blanc 2 está em tramitação. Está em tramitação e ela está sendo ajustada. Por quê? Porque ela vai ser através de quê? Chamamentos públicos para projetos, para 5 premiações, durante 5 anos. Então, E a ela vai ideia, substituir a Paulo Gustavo. Na verdade, a Paulo Gustavo ela é única. Ela só tem execução esse Acontece ano. agora e acabou. Acabou. Entendi. Ela é um teste da Aldir Blanc 2. Quase que fosse, né? Ela é uma continuação, volto a dizer. Como assim um teste do Porque, por exemplo, você tem a proposta da Aldir Blanc foi muito mais assistencial, né? A Aldir Blanc 2, ela vem com a formatação continuada. Então, ela Isso. vai descentralizando o recurso de um Isso. fundo para chegar na ponta. Isso. E Escoar. qual é também? Aí, no meio, a necessidade ainda emergencial... De não deixar esse recurso parado, né? Mas aí você já começa a ter os eventos, você já começa a ter a participação, você já começa a ter essa questão... Você consegue sair de casa, né? Aí você vem a Paulo Gustavo no meio, assim, o que eu tô começando a entender, como um exercício para Único. para Aldir Blanc 2. Vamos olhar dessa forma, mas não foi bem isso. Foi, na verdade, o seguinte, tem um recurso lá. O Câmara, Senado, pelo amor de Deus, vamos aproveitar, amarrar a utilização desse recurso, senão ele vai para outro lugar. Agora eu entendi. Né? Por isso que tem o lance do audiovisual. Sim. Entende? Entendi. Então, Foi muito mais para poder fazer pra uso do amarrar recurso. a utilização do recurso Perfeito. dentro do que ele se destina de fato. A origem dele é audiovisual, ele tem que ser utilizado e destinado Predominantemente. para isso. Que é 70%. Porque se deixasse livre o uso desse recurso, ele teria ido para o orçamento secreto. Então, o Paulo Gustavo ele vai funcionar agora. 2023. Isso. 2024 executa, Isso. finalizou. Aí vem a Aldir Blanc 2, que é a ação Na verdade, continuada. Aldir Blanc
Acha que eles ainda conseguem aprovar esse ano? Pois é, está tramitando. O que acontece? O recurso tem. Então, o que dificulta, o que está dificultando a situação são as estruturas. Porque é aquilo que a gente está falando, é o recurso humano dentro de um município que tem uma prefeitura e que tem um secretário que absorve várias pastas e que, às vezes, ele é sozinho, que ele não tem uma estrutura administrativa para ajudá-lo na execução, na tramitação. Sim. Então, o que acontece? As nossas estruturas de cultura, elas ficaram fragilizadas por falta de concursos públicos, porque as pessoas para as áreas, às vezes, são pessoas que não são técnicas, são pessoas que vêm com cargos comissionados, então, chegam ali e não entendem da necessidade daquela estrutura que está ali. Isso tudo atrapalha e emperra a execução dos recursos. Né? Por quê? Também por causar uma fragilidade, um arcabouço jurídico frágil para o CPF dessas pessoas que estão ali passando, vamos dizer, porque são cargos comissionados, não são técnicos, são contratados. Entende? A forma de condução é diferente. Você perde aquele arcabouço técnico que tinha e você deixa uma pessoa que está meio que à deriva no local e que fica preocupada de designar de o CPF o nome dela para uma execução de uma lei que é uma lei nova, que está se estruturando enquanto arcabouços jurídicos, enquanto entendimento de órgãos de fiscalização, enquanto de entendimento de descentralização, por onde você recebe o recurso, entende? Sim. Por mais que tenha uma estrutura em toda a lei, é uma lei, né? Ela tem uma estrutura, e é uma estrutura potente, uma estrutura bacana, é uma estrutura empática, só que ela tem um olhar que é muito de atenção ao agente cultural, aos fazedores de cultura. Entende? E há um enrijecimento pelo entendimento do gestor, que, lógico, ele quer o quê? Se proteger. Então, a lei, ela fala sobre... Ela tem uma interpretação e uma proposta, e como é uma lei, e aí a interpretação das áreas jurídicas das gestões emperram e exigem para além do que a própria lei exige. Sim. E o que a gente tem dito que é necessário trazer para esse diálogo os órgãos fiscalizadores para que essa estrutura não fique tão complicada e tão tensa e necessário tantos passos que impeça a própria execução e o acesso do recurso. Tá. Agora, vamos partir do pressuposto que a pessoa que está olhando, tá ouvindo ou assistindo, né? Ela não sabe, ela está sentindo bulhufas. O que eles estão falando? Então, vamos falar de uma forma bem panorama. É o seguinte, didática. É aquilo, o fazedor de cultura, ele fica sempre atento, né? Começa, né, a ficar mais atento aos editais, aos chamamentos, a de que forma posso ter acesso a recursos. Isso é um olhar que a gente tem amadurecido. Tá. Né? Isso é quase que inerente ao fazedor de cultura. Então, tipo assim, a escola de fazedor de cultura já traz isso, né, desde o princípio. Então você tem que ficar de olho nos editais. Tem que ficar de olho nos editais. O que a gente tem buscado é que as pessoas se empoderem e se apropriem dos seus próprios fazeres. De que sentido? De se capacitando para poder acessar esses recursos. Porque, senão, eles ficam reféns, os fazedores, que são as pessoas, de fato, criativas e que entregam, de fato, os produtos artísticos e culturais, ficam reféns de pessoas que já estão nessa estrutura de conhecimento dos editais e que já montam empresas para fazer projeto, para captação de recurso, que é olha só, eu quero deixar bem claro que assim, eu não estou dizendo que não deve existir. Tem que existir.
Mas o que eu estou dizendo aqui, os artistas precisam estar capacitados para até ter a opção de ou contratar, ou fazer parceria, ou gerir sua própria carreira. Mas assim, isso... para acessar os recursos. Ah, claro, não, perfeito. Essa questão da participação, da capacitação e tal. Mas se a gente fosse... Vamos pegar, tentar elementar ainda mais. Se você fosse listar o que o ser humano, sendo da cultura ou não, mas às vezes é aquela questão da identidade, às vezes a pessoa se descobriu agora, não, eu sou uma pessoa da cultura, já estou no rolê cultural e me descobri agora como fazedor de cultura, né? Até então eu era só um artesão aqui do meu bairro, mas não, eu sou um cara da cultura. E ela tem um projetinho lá Né? dela, Ou né? então é um cara que tem um canal no YouTube, né? Então, tipo a gente tem um canal no YouTube, a gente faz um conteúdo audiovisual, não sei o quê, pode ser até fictício. Sim. Eu sou um fazedor de cultura. Sim. Então, a Exato. pessoa descobriu isso agora. Se fosse listar, quais são os pontos que ela tem que saber da lei para ela entender onde ela está pisando? Ó, eu sempre falo do audiovisual, você tem que ler o artigo 5º e o 6º. Quinto e sexto. Da Lei Quinto- Paulo Quem- Gustavo. quando você Paulo fala do Gustavo. audiovisual, não é só... É inclusive as finalidades lucrativas, né? As produtoras Sim. independentes, né? Sim, Não as grandes, sim, né? As sim. independentes. Porque lá no 5º e no 6º da Lei Paulo Gustavo fala especificamente do acesso ao recurso através do audiovisual. Então, lá vai discriminando. Então, é o quê? Cada ente federativo está entendendo quais são as suas... quais as Responsabilidades, demandas? né? Não, as demandas, né, Da região, né? da região. Então, se tem muitos produtores, se tem a galera que precisa mais de capacitação, de oficinas, se tem uma galera que faz mais curtas, se tem potência para longa, se tem as diversas Por isso que áreas o edital dentro teria do que ser muito audiovisual. específico para a região. Isso. Porque as necessidades são distintas. Então a gente não consegue... Isso. O Ministério disponibilizou junto com a lei modelos para isso, mas é um Minutas. copia e cola... uns minutos, mas é um copia e cola que não vai funcionar. Não, na verdade, essas minutas têm como objetivo o quê? Ser um parâmetro para a adequação. E tem que para a adequar, pessoa né? não sair do nada. Ah, não, eu tenho lá pelo menos uma minuta, um padrãozinho ali que eu posso, a partir disso aqui, adequar à necessidade da minha região. Tá, então esse é o primeiro ponto, é você entender dentro de um edital que vai surgir, onde você se encaixa. Você se encaixa. Pronto. E pra Quem é isso- você? Peraí, e para isso a gente sempre fala, precisa ler. Não tem como não ler. Você precisa ter uma leitura rápida da própria lei, ou se você não quer ler, entra na página do Ministério, que é uma rede oficial, é um espaço oficial. Tem lá, dentro do site do Ministério, já várias cartilhas explicativas. Tem uma área que é do agente cultural e uma área do gestor cultural. Então, lá nesses dois Quando você espaços fala de gestor cultural, seria da administração da pública. administração pública. Legal, isso é bacana, isso eu não sabia. Tem lá, e tem várias cartilhas explicativas, vários modelos, várias orientações do passo a passo que a lei impõe de necessidade. Tá. Agora, partindo do pressuposto que a pessoa tem muita preguiça de ler. Sim, tá. Então, se ela tem muita preguiça de ler, ela precisa entender... Primeiro, ela já identificou qual é o segmento, qual é o setor de atuação dela, né? Então, isso aí já vem. Não, eu me identifico, eu faço, eu sou de um colegiado, eu sou de um grupo, eu sou um agente individual, isso também é muito importante, porque vai ter linhas específicas para coletivos, né? E para agentes individual. Legal, então já tem um ponto. Quem pode acessar? Então, que informações você já tem aqui, empreendedor e empreendedora? Quem pode acessar? Pessoa física e jurídica. Ok. Coletivos ou individuais? Coletivos ou individuais. Ponto. Perfeito. Pessoa jurídica com finalidade e sem finalidade lucrativa. Isso. Tá? Sem finalidade, na verdade, já parecia óbvio. Quando quem tem finalidade lucrativa, então a gente falou da produtora, quando essas pessoas... É porque assim, vamos entender a natureza. Existia um fundo do setorial do audiovisual, que tinha um dinheiro que ia perder. Ponto. Não precisa a gente falar da natureza política disso. Ia perder esse recurso, houve uma movimentação para que esse recurso, na verdade, ele fosse readministrado. Aí pegou
uma parte do Fundo Setorial do Audiovisual e uma parte do Fundo Nacional de Cultura. Por isso que a Paulo Gustavo tem um percentual maior para o audiovisual e um percentual menor para as outras áreas. Perfeito. Porque tem origens do Fundo Diferentes. Setorial do Audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura. Perfeito. Então, que é essa proporção, 70 e 30. 70, uma média... Mais ou menos, 71 e não sei o 70, que e tal. Beleza, você tem essa proporção. Isso. Então, quem é do audiovisual, entende-se que, dentro do Sistema Nacional de Cultura, quem faz parte desse rolê do audiovisual são produtoras também. Também, Por isso que pessoas jurídicas com fins lucrativos podem acessar. sim. Mas entende, por outro lado, também, que quem faz parte do rolê cultural como um produtor, como um artista, tem o seu CNPJ como um produtor cultural. Sim. Então, por E isso também também vai que ter uma o pessoa, acesso. uma Pode outra também. PJ. Então, é isso que eu preciso que a pessoa entenda o seguinte. Então, você tem uma missão de entender quem você é na estrutura cultural, certo? Dentro Sim. da sua realidade. Isso. Sobretudo, qual é a sua personalidade. Então, se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica, você vai poder ter acesso a esse recurso. Isso. Que E aí, outro ponto? pessoa jurídica, a gente também, é uma linguagem que todo mundo vai entender, precisa ter a CNAE da área. Do rolê cultural. Do rolê É. cultural. Tá. No caso do audiovisual, ou então da Isso, cultura. da Atividade econômica, o MEI pode acessar? Pode acessar. Pode Ah, acessar também, MEI então? tu muda na hora, né? Mas assim, claro, você não vai também ficar buscando formas de você Burlar. enganar. Porque- Eu tô dizendo assim, é só questão de enquadramento. Porque é o seguinte, e aí está se falando muito sobre a história do MEI, porque também tem a estrutura do ente federativo, que não tem como fugir do impacto do que já existe de regramento nos entes federativos. A lei, ela tem o regramento dela. São as normativas ali Tem de as controlar. normativas, mas tem as normativas que já existem dentro dos entes federativos. E que estão extremamente enraizados. Pois é, então é aquilo que a gente estava falando, que o gestor, lógico que ele está fazendo o quê? Consultando suas assessorias jurídicas para entender, né, quais são os outros arcabouços, além do regramento e orientação nacional, do próprio ente federativo. Legal, porque daí você começa a dar uma dinâmica na interpretação dos fatos. Sim. Né? Então, resumo, para a gente falar da Audi Blanc também, né, para a gente conseguir falar da Audi Blanc depois. Resumo da Paulo Gustavo. Tinha um dinheiro parado, conseguiu casar com outro dinheiro que também estava parado. E em que lugar nós estamos agora? Vamos entender, o Brasil inteiro. Em que lugar está o Brasil inteiro? Alguns entes federativos já... Porque o recurso já foi descentralizado, já foi para os entes federativos. E aí, Já foi cada ente distribuído. já foi distribuído. Cada ente federativo precisa agora recepcionar esse recurso, né? Dentro da sua lei orçamentária. Né? Então, no caso aqui do DF, foi através de decreto. Né? Ontem, se eu não me engano, dia 20, hoje vamos marcar temporal. Hoje 29? Vamos 28. temporal. 28 de setembro. 28 de setembro de 2023 foi feito por decreto, né? Foi publicado o decreto para recepcionar o recurso dentro do Por quê? orçamento. Aí vamos falar um pouquinho do orçamento público antes de você continuar. Tá, O recurso, tá? Ele tem uma natureza excepcional. isso. É um recurso excepcional, extraordinário. Extraordinário. Não é excepcional, é extraordinário. Nesse sentido, é preciso fazer... Todo mundo tem sua lei orçamentária, todos os municípios, entes federativos, eles têm a sua estrutura orçamentária. Quando você prevê um crédito no ano anterior, né, você, tudo bem, segue o circuito que você preveu. Agora, quando você não prevê, do nada cai, você precisa extraordinário. alocar no orçamento. Exato. Tá? Então, é esse o movimento. Pode ser feito via decreto, né, ou, muitas das vezes, por uma pele de crédito especial. Isso. Né, que não foi o Isso. caso, porque não deu tempo aqui. Isso. Por que não deu tempo? Não deu tempo por vários motivos. Primeiro, que nós tivemos alternância na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Nós tivemos alternância de secretário. Então, por E aí muda tudo consequência, também, né? Muda porque A galera, a grande equipe- maioria sai. A grande maioria sai, é uma nova equipe. A equipe que chega precisa entender que lugar está, como que está, para dar prosseguimento. É uma E aí, aclimatação que não é tão rápida. Né? não é ainda mais por ser, a Paulo Gustavo, uma lei nova que dá uma insegurança jurídica para alguns gestores. O gestor precisa buscar essa segurança, esse arcabouço jurídico, essa segurança, para que ele dê prosseguimento ao que tem que ser feito. Então, o que aconteceu? Nós recebemos o recurso e aí, no meio
de que chegou o recurso no DF, teve alternância. A Fazenda precisava dar encaminhamento sobre isso, mas precisava da participação do secretário. A pressa acontece porque ele é um recurso Isso, que vai se esgotar, né? que ele vai tem ser que bloqueado. ser... Na verdade, por quê, Neide? Ele tem que executar esse ano. Justamente porque veio isso amarrado na própria lei, que é o quê? Empenhar e pagar dentro do ano em curso. Mas não é pagar o município... 1020... Então... O sistema de arte e cultura, o sistema de cultura do Brasil. Os secretários de cultura de todos os entes federativos se encontram em fóruns. Então, eles estão trazendo essas dificuldades deles e estão tentando estender o prazo para pagamento. Empenho, a gente entende que precisa, né, empenhar Perfeito. no ano, mas que possa ser pago no ano seguinte. É porque tem outros condicionantes. Empenhar é uma questão do mérito. Pois é. Né? E questões cadastrais que... Vamos fazer um pequeno Entendi. desenho aqui, só para o pessoal ter a clareza na mente. Assim, ó. Tinha um recurso parado, foi feita a Lei Paulo Gustavo para a liberação desse recurso na área de visual, audiovisual e também na área As cultural. outras áreas. E esse recurso ele foi tramitado e está para ser liberado esse ano. Então a gente tem aí o período de Ele já está na conta dos setembro. municípios. Já está liberado. Já tá do município, liberado. do distrito. Dos Só que estados. a entidade ela tem que captar ainda esse ano, né? Ela tem que receber esse recurso ainda esse ano, senão vai se perder. O ente ou a entidade, recurso. sim. Isso. E para ela receber, ela precisa fazer esse ajuste Isso. orçamentário, para daí ela poder, porque essa lei ela veio com uma correção, dizendo que o ente federativo podia utilizar 5% para operacionalização, justamente para aquilo que eu falei, porque muitos entes federativos não têm equipe. Então, ela se faz necessário ter uma equipe para tramitar, Quase que exclusiva. para executar uma legislação como essa, um recurso como esse, que se propõe Com a tanta ser urgência, através de editais, porque a gente sabe que os editais eles têm um passo a passo que precisam ser seguidos, né? É uma lisura, né? Você tem Pra os lisura, prazos e não sei o que. Você tem que seguir os prazos, porque você tem que ter uma prévia ainda de consulta pública do edital para se ajustar à demanda A realidade local. a realidade local. Depois disso, você lança com prazo, então você tem que dar publicidade a isso para que todas as pessoas tenham conhecimento e vão acessar ou não, aí se quiserem. Acessando, tem todo um passo a passo que é exigido e que a gente tem tentado, a Paulo Gustavo tem buscado que sejam editais mais simplificados, porque muitos entes federativos enrijeceram tanto por causa dos órgãos de controle, que exigem um monte de coisa até para fazer as análises que precisam ser até a habilitação final para você acessar o recurso. Então, é exigido uma série de documentos, é exigido uma série de comprovações, né? E tudo isso precisa ser analisado através de quê? De pareceristas. Ainda tem isso. Tem entes federativos que já têm a prática, né, de editalizar recursos de cultura. Então, já tem banco de parecerista, mas tem entes federativos que não têm isso, então vão ter que constituir e pode ser utilizado e pode ser utilizado através desses 5% de operacionalização. Existe, e ainda tem a questão desse 5% ele pode simplesmente utilizar. Em alguns casos até sim, mas assim, ele tem que licitar isso, né? Então, e é outra situação, porque... Você retarda ainda mais o processo, né? Pois é, porque a licitação, na verdade, é uma forma que dá uma garantia... Uma segurança pro gestor. Pro gestor. Aí vem aquela coisa, não é excesso de segurança, porque ele tem que... Porque, na verdade, tem alguns entes federativos que estão fazendo que já
recepcionaram o recurso e estão na fase de contratação, estão fazendo essa contratação por outros mecanismos, que não chamamento. Porque tem, por exemplo, eles determinam o que eles precisam para a operacionalização. Então, eles vão precisar de, por exemplo, uma plataforma para que as pessoas façam um cadastro, ou, antes disso, um grupo que faça o edital, as minutas dos editais. Uma comissão de avaliação dos projetos. Uma comissão de avaliação. Então, são várias necessidades para a operacionalização. Inclusive, o Ministério lançou uma lista sugestiva, orientativa, de quais Isso são... está dentro daquela seção que compete ao gestor no campo da Paulo Gustavo, né? Isso. Tá. Então, para a gente fazer um corte para o pessoal entender assim, como é que eles vão operacionalizar isso, né? Você que é uma entidade, PJ, pessoa física, que tem um projeto voltado para a área cultural ou audiovisual, você tem acesso a esse recurso de que meio? Através dos editais que serão feitos, correto? Você vai participar desse edital, se você conseguir... Aí, olha só, você precisa entender o seguinte, aquilo que já foi dito aqui também, onde eu me encaixo. Então, tem entes federativos que estão utilizando a sugestão das minutas do Ministério. E as minutas do Ministério, elas estão seguindo o que a própria lei traz de exemplificação, que é o quê? Você pode chamar para produção, então, editais de chamamento para produção audiovisual ou produção das outras áreas. Edital de chamamento para capacitação, então, oficinas de capacitação dentro do audiovisual ou dentro das outras áreas. Você pode ter premiação. Premiação de quê? De fazedores que são de culturas populares, que são pessoas que são mais antigas na área e que não têm a estrutura que a gente tem trabalhado, que é ter um currículo artístico atualizado, ter portfólio para comprovar o seu fazer. Então, é pela trajetória. Premiação, geralmente, é pela trajetória. Né? Os prêmios são, às vezes, são premiação pelo fazer, né? Pelas entregas. Então, é uma indicação dessa lei também poder ser. Então, o que o fazedor tem que buscar agora? Entender onde ele mora, porque também o recurso tem que ser acessado no ente federativo da região que mora. Então, assim... Não pode vir gente de tudo que é canto do país para pegar o dinheiro ali do vizinho. Recurso do DF para o DF, recurso do Goiás para o Goiás, recurso de Minas para... Entendem? Mas despreocupe, que todo lugar tem um recurso para você, tá? É só vocês entrarem lá e verificar. Verificar de que forma... Se os editais já estão lançados. O edital é um edital de chamamento público, então ele é aberto. Público, todo mundo tem acesso. Geralmente vão estar sitiados nas redes das secretarias de cultura, das prefeituras, das áreas de cultura, ou vinculadas. Por que eu falo vinculadas? Porque os 5% pode ser uma plataforma que seja contratada e vai ter que estar sitiada, mas tem que ter o vínculo para as pessoas terem o entendimento e o conhecimento que está sendo lançado. Alguns editais já estão aí, então, como esse podcast pode chegar nas próximas também, não pode demorar muito para lançar esse podcast. Não, inclusive, eu queria falar com o Max. Como a gente ainda não lançou, vamos lançar esse sem falar nada e só divulgar. Porque ele é tipo assim, gente, isso aqui é uma prova. Se você gostou, você clica excessivamente no gostei e coloca nos comentários. Eu quero os outros episódios, porque a gente já tem 5 episódios, esse é o 6º, e ainda não lançamos o podcast. Então, assim, esse tem que ser emergente. Tá, então, e para você, o que a gente já tem falado, você, agente público, você, pessoa jurídica da área cultural, atualize, deixe suas informações sempre atualizadas, seu currículo sempre atualizado, seu portfólio sempre atualizado, porque é de praxe chamamentos públicos da área de cultura se pedir isso, porque é uma comprovação de desempenho na área. Então, você tem que estar com isso sempre atualizado. Outra coisa que você precisa, não precisa ser um currículo de trajetória, se você tem muitos, mas pelo menos dos 3 últimos anos. Eu digo 3, alguns entes federativos pedem de 2 últimos anos, mas eu digo pelo menos de 3, pelo menos sim, PEC. O que é esse currículo? A gente tem um modelozinho de atestado de capacidade técnica que a gente oferece, mas é foto.
foto com parâmetros. Então fiz essa atividade nesse ano, tantas pessoas foram atendidas, é assim que foi que tal, não sei o que, tal, Bem fotinhas delas. bonitinho. Publicações nas redes sociais. Então, assim, não precisa ter Perfeito. aquele ornamento, meu Deus, eu tenho que passar por uma agência de comunicação e design. Exatamente. Não, você faz por Necessidade. conta, só que você precisa ter esse registro. Isso. Né? Agora, Neide, pra gente finalizar, o que a pessoa precisa saber para o Audi Blanc 2? Primeiro, a gente tem que temos todos, né, os agentes culturais, todas as pessoas da cultura, acompanhar a tramitação, porque a gente ainda não sabe de que forma ela vai Se encaixar. No final, porque ela ainda está em tramitação, ela está sofrendo alguns ajustes. Por quê? Justamente pelas dificuldades anteriores da lei, para tanto trazer uma segurança para o gestor, para aquele que vai executar o recurso, mas também para os agentes culturais. E uma coisa que está se ajustando, que a gente teve problema na Audi Blanc, mas que já foi ajustado na Paulo Gustavo e que está sendo ajustado na Audi Blanc 2, é em relação aos impostos. Porque toda movimentação financeira, e ainda mais de um recurso público, tem imposto, gente. Entende? Então, o que aconteceu? Muitos entes federativos, na Audi Blanc 1, esqueceram de trazer já no escopo dos seus chamamentos já a especificidade ou a retenção, e isso causou problema para algumas pessoas que acessaram o recurso, principalmente no inciso 2 da Audi Blanc 1. Então, a Paulo Gustavo já vem falando sobre isso. Todo recurso que for acessado pela Paulo Gustavo tem incidência de imposto. Então o recurso ele entra livre na sua conta, mas a atividade que você vai exercer, né? Que você vai exercer, você precisa prestar contas dela com essa questão tributária. Então, a nota fiscal do meu fornecedor, que eu aprovei, o recibo de pagamento autônomo com a guia de recolhimento do imposto. Então, inclusive de premiações, você vai ter que assinar um recibozinho. Sim. E esse recibo, ele obviamente, a natureza dele... Dependendo do valor que for, Gera as premiações geram. um Porque a depósito gente devido, um tem imposto tabelas, né? De imposto de renda, tem tabela de isenção. De isenção. Isso é muito importante para Perfeito. você não incorrer na hora da prestação de conta, que bater lá a auditoria e você... E onde é que o for pessoal embargada. acompanha isso? Esses movimentos da lei? Prioritariamente, na página do Ministério, tem lá um espaço que é Ministério da Cultura. do Ministério da Cultura. Tem lá um espaço que fala Lei Paulo Gustavo. É aquilo que eu falei. Tem lá o espaço. E é bom ler os dois. Mas eu digo do ente federal, do da Audi ente Blanc. cultural, da Audi Blanc, na sequência. Para acompanhar esse movimento. Primeiro Câmara, Senado, Aguardar a busca tramitação. Audi Blanc, né? Tem um sininho. Isso. Porque eles disponibilizam, nesses canais do Senado da Câmara, Isso. eles disponibilizam uma mala direta, né, um newsletter, né, para te notificar quando há uma movimentação naquela lei. Então, você Isso. consegue acompanhar qualquer lei Perfeito. com esse sininho. Perfeito. Então, esse é um dos caminhos. Por quê? Porque pode ser que seja necessário movimentação da sociedade civil, como foi necessário na Paulo Gustavo foi, na Audi Blanc 1 foi. Então, é necessário a gente ficar com um olhar atento, tanto à legislação e todos os movimentos que diz respeito à nossa área de atuação, né? E Perfeito. temos um outro caminho também, né? Que é acompanhar a nossa comunidade do empreendedor público, que a gente inaugurou aí. Essa A semana. gente vai deixar aí no card do vídeo a comunidade, o convite para a comunidade, para que você acesse a comunidade. Lá nós discutimos sobre assuntos do terceiro setor em geral e também nós vamos sempre atualizar ali o pessoal referente a leis, editais que entrarem, A comunidade tudo mais. não é um espaço para vendas, não. Não. Tá? Então, fique tranquilo. É. Nosso objetivo com a comunidade é se ajudar. Compartilhamento de perfeito. informação. Compartilhamento de informações úteis, nem espaço... Assim, você tem um blog, eu te respeito, eu adoro o seu trabalho, mas não é um espaço para você ficar publicando. Exato. Não é uma venda. É muito disso, sabe, Neide? Mas isso aqui, como funciona? Aí vem um outro fulano de lá que já sabe, eu acho que é assim. Aí vem um outro dizendo, não, é assim. Aí a gente vem e fala, não, é desse jeito. Ou então vem uma pessoa com você, por exemplo, Vou propriedade... aproveitar, então, o podcast para falar uma coisa. Foi uma experiência que a gente absorveu na pandemia, foi criar grupos de WhatsApp justamente para isso, para troca de informação. Então, por exemplo, aqui no DF, eu abri um grupo que chama FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura. Esse
grupo é exclusivamente para Sobre o troca FAC. de informações. Então, para a gente ficar atento quando são lançados os editais, quando o edital é lançado, as pessoas ali pedem ajuda mesmo. O que eu coloco nesse campo? Montar O que é ficha isso? técnica, me indica nomes. Sabe? A gente tem falado muito lá sobre acessibilidade, que é uma demanda que a própria Lei Paulo Gustavo já traz, não só nos projetos, para que eles sejam acessíveis, mas que os editais sejam acessíveis para as pessoas que têm deficiência poderem também estar na disputa. participar. Perfeito. Você vai encaminhar esse link também para o Max, para ele colocar lá na descrição do nosso vídeo, tá? Do nosso podcast, que aí a gente fica o convite para o pessoal participar dessas comunidades. Também tem uma comunidade que chama Paulo Gustavo Lab 2, Perfeito. que já é justamente sobre isso, para a gente trazer informações de como que está a tramitação dentro do DF. Essas são exclusivamente do DF. Mas eu tenho conhecimento que tem comitê da Paulo Gustavo no Brasil inteiro. Inteiro. Eu sei porque eu vou me declarar, eu sou uma acumuladora de grupos, de WhatsApp, e aí eu tenho alguns, inclusive, eu acho que da Paulo Gustavo eu estou em quase todos do Brasil inteiro. Inclusive, uma dica que eu queria passar muito rápido aqui, para o pessoal não perder a oportunidade de participar da Lei Paulo Gustavo. A gente estava falando muito dos entes, das pessoas físicas, jurídicas, se instruírem. Só que, como o momento da Lei Paulo Gustavo é muito curto, eu já sugiro que eles vão atrás de uma mão de obra específica, mais técnica, que já tenha um conhecimento para auxiliá-lo nesse primeiro momento. Para justamente ele conseguir ter o acesso a esse recurso sem perder, porque ainda não é garantia, né, como a gente falou, de que esse recurso vai ser empenhado no ano que vem. Então, assim, a gente, para não perder, vai atrás, corre enquanto é tempo, porque vão começar a sair os editais, né? E você precisa participar. Não é nem alguém que você contrata agora, é um parceiro de um trabalho. parceiro, Um parceiro de trabalho. Olha só, uma coisa que é muito importante te deixar registrado. Procure fontes seguras de informação. Porque, assim, também está surgindo no meio desse processo, como sempre, né? Muitas informações errôneas. Fake news. Fake news. Então, por exemplo, uma informação que vocês têm que entender é o seguinte: você tem que buscar acessar recurso da Paulo Gustavo especificamente e da Lei Aldir Blanc, do seu ente federativo, aonde você mora, aonde você realiza os seus fazeres culturais, é ali que você vai tentar, através da Secretaria de Cultura do seu estado, através das redes de cultura do seu município. É ali que é o lugar para você procurar. E também se munir de informação através das redes sociais do próprio Ministério da Cultura. Perfeito. Neide, querida, obrigado. Queria agradecer imensamente você fazer essa participação. Na verdade, você fez a participação no piloto. Foi, exatamente. Esse podcast tem que ser lançado quase que ontem. Vai ser o nosso Fica o aviso inicial. De apelo ao Max. Pode, assume a identidade aí mesmo. Depois a gente troca esse barco, mas esse podcast tem que sair para ontem. É isso aí. Aí eu já queria provocar vocês mesmos. Eu me comprometo a buscar mais informações sobre a Lab 2, porque como vai ser uma política continuada, que tem o objetivo de também alcançar projetos continuados, porque isso também a gente tem falado muito sobre isso na área de cultura, a importância de você dar fomento para projetos continuados, de pesquisa, de festivais, porque os projetos continuados, eles vão num crescente sempre, exatamente. sabe? Então, é sobre isso também. Não descartando todas as iniciativas, não, claro. Né? Enfim, mas propor a vocês que a gente faça um novo podcast, né? Para falar sobre Aldir Blanc. Sobre Lei Aldir Blanc 2, tá? E também sobre o sistema de arte e cultura, da importância da participação social. Nacional e também até trazendo para a nossa realidade do DF. Sim, com certeza. Aqui no DF a gente está num momento muito, muito importante, gente, que é a formação. A Secretaria de Cultura, quer dizer, o Conselho de Cultura do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está com um chamamento público para a composição dos Conselhos Regionais de Cultura, porque, perfeito. na sua maioria, está encerrando os seus mandatos final do ano agora. Então, a gente
gente tem como obrigação fazer o chamamento para esse pleito. A gente está nesse processo agora. E a gente tem como objetivo ter Conselho Regional de Cultura nas 33 RAs. Perfeito. Neide, onde é que o pessoal te encontra? Claro que dentro da comunidade, quase que compulsoriamente a gente vai te colocar lá como missão, já que você é a coordenadora de grupo, né, como missão de você fruir essa informação, né, sobre esses mecanismos que fazem parte do sistema de arte e cultura. Mas onde é que te encontram? Onde é que o pessoal conversa com você? Tem Instagram? Eu tenho Instagram, né? E meu Instagram eu só uso para compartilhamento de informação da área de cultura. Perfeito. Eu não uso para minha parte pessoal e social, não. É só para trabalho e para compartilhamento de informação. Então, Neide Nobre, né? @Neide Nobre. @Neide Nobre. Muito nobre, seu. No Face também, eu mantenho meu Facebook. E aí depois eu compartilho com vocês os links dos grupos. Perfeito. Porque os grupos são os canais que a gente tem usado muito para ajuda, compartilhamento de informação. E se você for entrar, entre com consciência, porque grupo tem Sim. regra, comunidade Sim. tem regra de Senão você vai ser convivência, expulso, infelizmente. né? E aí você vai entrar na lista vermelha dos grupos, dos Sim, grupinhos. sim, Que a sim, Neide, ela é a gestora da Meta, né, em relação a todos os grupos do Brasil de arte e cultura. Então, ela vai te marcar, tá? Então, Neide, obrigado, querida. Foi um prazer Obrigada a revê-la. vocês pelo convite. Você, já clicou no gostei, clique no gostei, se inscreva, compartilhe, coloque uma sugestão de um convidado, ou talvez de um conteúdo pra gente trazer nos próximos vídeos. Esse foi um piloto. Você quer mais podcast como esse? Nós já temos alguns episódios. Então, manifeste seu interesse na descrição. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima. De produtos e consumo desse. Então, o que aconteceu? E o consumo é a forma de monetizar, né? É a forma Claro. de ganhar dinheiro. Então, a galera parou pela necessidade... serviços. Serviços, Serviços. né? Serviços. Claro. Então, os serviços, para serem entregues, precisa de ter contato. Aí a galera não podia ter contato, não podia entregar, parou de monetizar. Então, a proposta da Audi Blanc 1 foi justamente pegar recursos que já eram da cultura, do Fundo Nacional, né? E descentralizar, mandar para os entes federativos para chegar... Você a gente sempre participou usa dessa agenda? Assim, a nível federal, você participou dessa mobilização? Eu não sei se você da sabe. mobilização, sim. A minha mãe, eu não sei se Sei, você claro. conhece a minha mãe. A gente participa de um comitê. Do comitê, sim, assim, do comitê consultivo. Sim. E assim, ela teve um protagonismo interessante, porque Sim. ela é presidente da Procine. Sim. Então, nesse movimento, eu vi muito minha mãe fazendo as articulações e tal. Então, falando então, assim, aí o que eu penso? Que a Audi Blanc 1, ela foi um exercício dessa legislação de descentralização de recurso, e isso se tornou uma proposta de política pública de cultura continuada, entendeu? Para quê? Para que nos anos seguintes desse continuidade à descentralização de recurso, lógico que com a necessidade de aprimoramento, com toda a experiência da execução da lei. Tivemos vários problemas, por quê? Por ser uma legislação nova, o gestor ficar muito inseguro, com arcabouço jurídico. Porque sabe? isso vai, inclusive, na criminalização do servidor, né? Sim. A gente fala um pouco... eu vou anotando aqui porque vai dando insights, né? Pra gente conversar na hora do vamos ver mesmo, do podcast. Eu participo da plataforma Mirosk. Eu não sei se você conhece. Conheço. Sim, pronto, eu faço parte dessas signatárias e eu tenho, mais recentemente, me ativado mais, né? No que diz respeito, principalmente no âmbito do Centro-Oeste. E aí, a gente teve o Encontro Signatárias Nacional, que aconteceu no mês passado, né, lá no Centro Cultural de Brasília. Então, foram 2 dias de encontros, onde foram 3, na verdade, mas o primeiro foi exclusivo para mulheres. E aí depois eu fui excluído, né? Faz parte. E aí nos outros 2 eu fui. E aí uma das coisas que eu levantei foi o seguinte: olha, qual que é o desafio que a gente tem? Porque quando vai falar de fomento, eu tenho propriedade. Agora, quando fala
de outros mecanismos, eu fico um pouco seguro. Por isso que eu preciso de pessoas como você para vir falar, para vir orientar, para não falar cagada, né? A realidade é essa, para não falar besteira. E aí, quando a gente levantou esse ponto dos fomentos, né, por conta toda essa articulação, não sei se você percebeu, se você viu também, tá fazendo todo um movimento para alteração do marco, na verdade, do decreto federal, 8726. E aí foi quando eu falei, olha, se a gente for pegar uma problemática, o que dificulta para a sociedade civil de fazer os seus projetos, de dar lisura para os processos, está diretamente relacionado com a criminalização do servidor. Sim. Porque o servidor é o CPF dele que está na reta, ele, às vezes ele é um carro comissionado que está ali de passagem, às vezes ele está ali porque uma empresa de RH ganhou a licitação, entendeu? Isso preocupa porque é uma pessoa que não vai acompanhar ali no circuito, né? E aí, no final das contas, ele está com medo do CPF dele. Então, você tem uma política, você tem uma agenda de desburocratização, você tem uma agenda de simplificação, que, teoricamente, dá uma segurança jurídica para as entidades, né, no sentido pelas entidades, como um fator de parceria, e você acaba jogando a responsabilidade no CPF de uma pessoa que não vai estar ali nos próximos anos e ela não vai querer assinar esse processo. E aí ela dificulta todo o processo. Ela dificulta o processo. E aí onde a gente encontrou, o problema não está então no servidor. Aí eu falei, como assim? Se a criminalização do servidor, ele que está com medo. O problema está nos órgãos de controladoria. Porque eles não vão na mesma mão, na mão da desburocratização. Eu penso um pouquinho diferente. Então vá, Rocha. Eu penso que, na verdade, os órgãos de controladoria, e aí passa pela função dos fazedores de cultura dialogar com esses órgãos de controle. Por quê? Porque é diferente. Os órgãos de controle controlam tudo. Sim, então, é diferente você controlar a execução de uma compra para uma edificação. De uma entrega... De um serviço, de um evento. Serviço de cultura. Por quê? Porque a medição, né? É diferente. O produto é diferente. Sim, ali tem um parâmetro muito claro de quantitativo. Quando você passa para execução de cultura, às vezes você tem que adequar, ajustar. Ou, às vezes, modificar no meio do processo. A necessidade. Porque, assim, quando você trabalha, por exemplo, vou citar um caso bem específico. Um espetáculo de teatro. Uma companhia de teatro, ela trabalha com pessoas dentro de uma entrega de um espetáculo. Aquilo ali... Que é totalmente subjetivo, né? Não é que é subjetivo, assim, não vou nem por esse lugar, mas que ele precisa de adequação no decorrer. Por exemplo, a gente não trabalha com ator titular e ator suplente, entende? E aí o titular teve um problema, ou choque de agenda, ou adoeceu, aí tem um suplente ali que já está prontinho, que é o mesmo corpo, tem a mesma fala, não. Poderia ter, mas no dia a dia não é assim que acontece. Não é assim que funciona, aí você tem... Se, por exemplo, você tem um ator, uma atriz, uma pessoa que está fazendo um papel e ele precisa sair daquele lugar e alguém tem que vir substituir, é um recomeço. Por quê? Porque é um novo figurino. É um mood diferente, é uma vibe diferente. Entende? Você envolve o ser humano na prática. Os órgãos de controle não entendem isso. Eles são muito... rigorosos. Rigorosos no sentido... Por exemplo, se você faz uma ficha técnica... Para você alterar, e aí, o que está acontecendo, e a gente tem questionado isso, porque isso está perpassando, está seguindo para os outros. A ponto de não entender as nuances entre... Porque eu falei subjetivo, mas é muito extremista subjetivo, né? Entre o ser humano e o produto, Sim. Porque existem diferenças em entregas. O ser humano entrega uma coisa e o produto é um produto, é materializado. Sim. Então fica fácil você identificar que o produto não está na qualidade adequada. Agora, o ser humano não tem como, você tem essas diferenças. E aí, quando o órgão de controle ele cria uma unidade para interpretar isso de uma forma bem grosseira, um parâmetro você único vai criando que não se adequa. Você vai criando uma pirâmide de interpretações baseado nisso e dificultando toda a cadeia, né? Sim. Foi isso que a gente concluiu. A situação, na verdade, o diálogo com a controladoria tem que ser mais estreitado. Como solucionar? Então, vamos falar assim do que a gente está agora em foco. Execução da Lei Paulo Gustavo. A gente já sinalizou, por exemplo, aqui no DF,
e isso acho que aconteceu em alguns entes federativos, mas não foi uma regra e deveria ter sido, é o diálogo Com a sociedade civil. com os órgãos de controle. Ah, sim, claro. Entende? Trazer os órgãos de controle. Por quê? Por ser uma legislação, mais uma legislação nova, porque Lei Paulo Gustavo é uma lei nova. Mas não tá na lei, né? Não. Pois é, era um ponto, eu acho que tinha que ser o ponto de partida aí, né? Como o parlamento ele não percebe, o Congresso não percebe que existem essas diferenças, existem esses pilares, o pilar da sociedade civil, o pilar da administração pública, né? Que tem parte dos outros poderes, e tem um pilar que é quase que exclusivo, que é a controladoria, que é o judiciário como um todo, né? E aí não escreve a sociedade civil, porque tem um apelo público, mas não escreve a controladoria, né? E ainda traz para a sociedade civil um lugar de acompanhamento, fiscalização, denúncia, que às vezes também complica a situação. Por quê? Porque essa fiscalização, esse acompanhamento e essa denúncia, ela pode ter um olhar de eu fiquei de fora. Então, eu vou denunciar porque não foi totalmente transparente o processo, não foi amplo, não foi de amplo acesso, entende? Tipo o lance dos ciúmes também. Não digo assim, mas a preocupação de você ter sempre no gestor o princípio da gestão pública, que tem que estar ativo, essa transparência, esse acesso a todos, ele precisa, só que muitas vezes no regramento dos chamamentos, você já limita. Já limita muito acesso. Então, por exemplo, a Paulo Gustavo, e a gente teve, segunda-feira, dia 25, teve aqui no DF uma audiência, oitiva. Era chamado a oitiva, né? É porque a Paulo Gustavo, ela cita isso muito. Por que cita? Por que tanto a Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo fala sobre isso? Porque o princípio lá atrás é descentralização de recurso, é conduzir esse recurso federal para os entes federativos. Então, trazer para a ponta, vamos dizer, para quem executa de fato, né? Para as demandas. E por que fala da escuta? Porque o DF, e aí eu vou falar bem de Brasília mesmo, até dentro de Brasília, nas regiões administrativas, nós temos uma necessidade, uma demanda diferenciada. Então, tu imagina o Brasil inteiro, com tantas demandas diferenciadas. Porque o que é necessário, por exemplo, para o Guará, né? É totalmente diferente para Sobradinho. Para Sobradinho, para o Gama, a demanda dos fazeres. Nós temos, e aí a gente pode fazer até comparação, né? Por exemplo, fala-se assim, qual é o que tem mais de produção para consumo, qual é a identidade, não, está me fugindo a palavra, mas qual é quando um lugar tem uma característica e tem Então, por exemplo, Sobradinho, o que mais se entrega de cultura em Sobradinho? É música? É a cultura popular? Onde em Brasília, por exemplo, no Gama, em Braslândia, artesanato, sabe? Porque tem as feiras, né? As festas, então, no Gama, o que mais se entrega no Gama? É teatro? Qual é a característica de cada lugar e quais são as necessidades de cada lugar? A cultura ela não faz isso muito, assim, na sua opinião, a cultura DF, ela não tem esse diagnóstico regionalizado. A gente está cobrando e, na verdade, a gente está buscando, porque a gente tem total consciência da necessidade de parâmetros. A Secretaria de Turismo tem um trabalho mais ativo nisso, né? Pois é, aí... vou falar, né? Porque é verdade de falar mesmo, é isso. Então, olha só, isso me causa muita estranheza. Por que não soma as forças? E por que fica competindo diante dos poderes? O que acontece com a cultura, eu falo isso sempre, por que a cultura dentro da Secretaria de Turismo, ela é vista de um jeito? Dentro da Secretaria de Cultura, ela tem um outro lugar. Dentro da Secretaria de Turismo, nós somos programação. Programação de eventos.
O artesanato entra como programação, a música entra como programação, o teatro entra como programação das estruturas, dos grandes eventos. Que esses grandes eventos são pensados para quê dentro do turismo? Para chamar público. Cartão postal. Para chamar o público, para ter uma identidade turística. Entende? E a cultura, ela serve como base para essa entrega. Só que dentro da Secretaria de Turismo, o que é mais importante, o que tem sido mais dado ênfase, são as estruturas. E não o recurso humano. Dentro da Secretaria de Cultura, quando ela tem uma pegada e o gestor está lá na frente, ele tem essa ideia, às vezes, eu vou até usar esse termo mesmo, se desvirtua. Porque a Secretaria de Cultura, ela é para quê? Ela é para fomentar, ela é para estimular pesquisa, capacitação, e também a entrega. A fruição cultural. A fruição cultural. Entende? E por que essa briga? Se de repente não. Um precisa do outro. Então não deveria se fortalecer? De fato. Aí eu vou te falar das outras secretarias. A gente tem uma secretaria muito forte que trabalha com recurso virtual. Que tem até feira sobre isso no DF. Que a secretaria também está me falhando aqui, que poderia dar esse subsídio de acesso à internet dentro do DF inteiro, porque tem recurso para isso. Aí faz pontualmente algumas situações. Por exemplo, coloca uma internet numa feira. É de ciência e tecnologia? Ciência e tecnologia, tá vendo? É isso. É legal o podcast, uma conversa, porque um ajuda o outro. Então, olha só, ciência e tecnologia. Se um fortalecesse o outro, que fortalece o outro, que fortalece o outro, a ciência e tecnologia, ela não podia ter um projeto piloto para levar internet para todas as escolas do DF? E, na verdade, ela tem um dos fundos mais ricos que existe, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa, né? O FAP. E o que acontece? Não tem internet nas escolas. Isso é o cúmulo. O cúmulo do absurdo, gente. Por quê? Hoje em dia você bota internet nos ônibus, você não vai, porque não volta, né? Não é, então, não é a ideia. E aí passa, no meu ponto de vista, por gestão errada, equivocada. Por quê? Porque aí vamos voltar para os órgãos de controle. Se existe um diálogo, se essas pastas e fazedores buscassem dialogar, iriam entender e chegar numa forma de condução muito mais assertiva. As instituições, elas são muito distintas, elas estão muito afastadas uma da outra, né? Bem, o que eu queria falar com você, Neide, eu acho que é o seguinte, a gente tá engatando num papo que já... Tá gravando, né, Max? Sim. Que tá, assim, absolutamente de acordo com o podcast. Eu não vou esperar o Paulo, a gente já vai começar o podcast, né? Já começou, na verdade. Eu digo, vou te anunciar. Você tem algum assunto que você não queira falar? Não. Tá tranquilo? Tudo. Então tá bom. Então... Falo de tudo. Então, beleza. Eu fiz algumas... Só que conforme a pergunta, vem a resposta. Aí eu vou inverter. Você quer ouvir tudo que eu quero falar? Rocha não, fica à vontade.